Seja muito bem-vindo a você que está ali a me ouvir. E fico muito agradecido pela tua companhia, porque todos os dias você sempre apresenta-nos as tuas estimadas atenções. Eu quero que você não simplesmente preste atenção na qualidade do vídeo e nem tampouco nos erros que possivelmente estaremos cometendo, mas sim, não é? Na mensagem que nós queremos transmitir para você. Por isso, eu quero te pedir que você deixe sempre, não é, um gostei, ou talvez um não gostei, não é? Ou se possível for, ajuda-nos com os teus comentários ao corrigirmos as proporcionadas atenções dos vídeos que nós temos passado para você. Bem, hoje quero abordar contigo um tema, não é? Que nos ajuda a termos que refletir sobre acerca do julgamento de Deus. É como uma interrogação que eu passo para você, não é? Quando é que começa o julgamento de Deus? Eu tenho a plena certeza que essa seria a nossa primeira preocupação de interrogar a nossa própria consciência diante do julgamento de Deus. Quando começa o nosso julgamento? Quando é que Deus começa a nos julgar? Muito por ali fora falam do julgamento de Deus e de uma forma muito impressionante. Eu já vi e ouvi temas concernentes ao julgamento de Deus que me chamaram boa e uma determinada atenção. Mas, muitas das vezes, eu pouco percebi quando é que começa o nosso julgamento. E na palavra de Deus é muito fácil poder compreender por onde é que começa o nosso julgamento. E eu tenho a plena certeza que você pode me perguntar, o que é que está querendo dizer? Bem, até existem cristãos e crentes que acreditam que o nosso julgamento começou quando Cristo subiu ao céu e entrou no lugar santo dos santos, no céu diante de Deus. Bem, eu tenho a plena certeza que não é ali por onde começou o nosso julgamento. Mas antes que você entenda o que nós queremos abordar neste exato momento, quero fazer contigo uma reflexão da Bíblia que vai nos ajudar a compreender exatamente quando é que começa o nosso julgamento. No livro de João capítulo 3, do verso 16 até ao verso 21, vamos ler para exatamente procurarmos entender por onde e quando é que começa o nosso julgamento. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Disse mais: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Veja o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas por causa dos efeitos em Deus. Agora vê o livro de Marcos, o que também Marcos nos ajuda a entender concernente ao começo do nosso julgamento. Depois vamos entrar numa pequena argumentação que possivelmente às vezes você não está me entendendo. Marcos, o capítulo 16, o verso 16, diz assim a palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê, esse já está condenado. Ou seja, o nosso julgamento começa desde a altura que nós recebemos a luz da verdade de Deus. Todos nós, porquanto fomos criados e temos a plena consciência
do que é bom e do que é mal, aí começa o nosso próprio julgamento. E eu tenho a plena certeza que há um princípio que se diz assim: o juízo da nossa própria vida começa a partir da nossa própria mente. A leitura que nós fizemos no livro de João capítulo 3, do verso 16 até o verso 21, o verso 19 diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e muitos jamais tiveram o privilégio de amar a luz porque as suas práticas eram maldosas. Por causa da conformidade com o pecado, o homem jamais pôde observar a luz que veio em Cristo Jesus. Todo aquele que não acredita em Cristo, todo aquele que não acredita na verdade da Bíblia, esse já está condenado. E todo aquele que crê, a palavra de Deus diz que esse deve ser batizado, ou seja, esse está salvo. Porque Cristo, quando veio sobre a face da terra, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E o único meio que ele veio entregar a salvação era o seu sacrifício e a verdade vinda do céu por meio dele. Porque ele é a luz que desde o princípio do Gênesis viemos a compreender como sendo o Criador do universo. Ele é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Se tu fores para o livro de João capítulo 1, você vai entender que ele é a verdade de Deus que se tornou carne e veio habitar entre os homens, que veio como a verdade de Deus sobre a face de nós. Ou seja, resumindo e concluindo, todo aquele que não acredita em Cristo, todo aquele que não acredita na verdade da Bíblia, esse já está condenado. O nosso julgamento começa quando nós deixamos de crer. O nosso julgamento começa, ou o nosso julgamento é a possibilidade de crer e não crer. Porque quem crê, esse está salvo. E quem não crê, esse está completamente condenado. Por isso, importa a você que está me ouvir neste exato momento, é começada a hora de começarmos a crer na verdade de Deus. O nosso julgamento não começou quando Cristo foi ao céu. O nosso julgamento começou quando começamos a conhecer a verdade de Deus. Quando começamos a conhecer o juízo da nossa própria mente. Que Deus possa te abençoar. Espero que você possa me entender. Até lá, um forte abraço.